Boa noite. Caiu a internet, a gente está voltando. Vamos iniciar novamente a live. Deu algum problema aqui na minha internet. Eu vou estar guardando a Gláucia e o Fernando para a gente reiniciar o bate-papo. Oi, Glau, me chama. Voltamos. Voltamos. Voltamos em definitivo. Desculpa, gente. Desculpa. Internet. Voltamos em Eu tirei do definitivo Wi-Fi agora. agora. A minha culpa agora. Sem Então, problemas. vamos lá. Desculpa. Vamos retomar. Fernando, de novo. Então vamos começar. Vamos agradecendo novamente a Gláucia, né, por poder aceitar aqui o convite, por poder falar um pouquinho como ela trabalha com a nutrição, nessa ênfase comportamental, também falar sobre como lidar com os alimentos, né? Então, vamos lá, Gláucia, pode se apresentar aí para a gente seguir. Você estava falando que fazia faculdade, que fez faculdade com a Simone, não é? Isso, a gente realizou juntas alguns projetos, algumas lives, né? Um projeto de cozinha também, de um evento numa cozinha experimental também super interessante. Aí depois veio a pandemia, a gente teve que engavetar por algum período. Mas durante a pandemia nós fizemos algumas lives juntas e estava falando dessa sintonia que a gente tem, né? De trabalho. Então, quando uma expõe a ideia, casa com a outra, complementa, né? Eu acho muito legal, gosto muito de trabalhar com a Simone. Espero nessa noite aqui contribuir com vocês, né? Então, eu sou formada desde 97 na São Camilo, estou finalizando a minha pós em nutrição comportamental. Boa noite, Elaine, tem umas pacientes aqui. E eu achei bem interessante esse convite, que eu acho que a gente vai conseguir dar uma visão renovada para as pessoas que estão nos assistindo, né? E colaborar muito no processo de emagrecimento, que é o que a gente quer trazer um pouquinho para vocês nessa noite. Muito bom. A Gláucia é minha parcerona, assim, porque a gente é mão na massa, literalmente a gente gosta de colocar mão na massa na comidinha, então a gente gosta de novidades. A Gláucia me ensinou muita coisa também desse universo sem glúten, sem lactose. Eu tive que aprender bastante para a gente começar a atender alguns pacientes com intolerância, até para a gente começar o detox, eu e o Fernando. Eu fiz várias receitinhas para ensinar os pacientes, né? E a Gláucia, Fernando, foi uma das minhas amigas que me iniciaram nesse mundo, né? Diet, zero, que é complicado a gente preparar alimentos que tenham um resultado saboroso, com um resultado mesmo para fazer uma troca gostosa, né? Não adianta fazer uma receita que é ruim. Então, Gláucia está sempre comigo e agora, mais ainda, com esse tema que eu achei muito pertinente para conversar, que é fazer as pazes com a comida, com o alimento na hora do emagrecimento. Fora as nossas lives, que vão ser a partir de hoje, é um assunto muito recorrente e importante no nosso atendimento. A Gláucia pode também, a gente vai trocar bastante informação sobre o atendimento mesmo, porque todo mundo chega brava com o alimento, não gosta de alimentos, é averso a alimentos ou acha que tem que ficar sem comer. Então, esse tema é uma abordagem muito ampla. A gente vai ter que reduzir, não dá para falar em detalhes, né? Mas a gente vai colocar uma linha até para quem quer começar o emagrecimento ter um pensamento e um caminho mais adequado para o resultado. Porque fazer uma dieta não significa restringir ou tirar alimentos, tem que saber escolher. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas
para a gente começar nesse caminho. Boa. Deixa eu só introduzir um pouquinho também para o pessoal entender. Nós vamos fazer, eu e a Simone, lives durante essa semana, durante a semana que vem também, com foco no emagrecimento. Então, terão profissionais como a Gláucia, que trabalha com a parte de nutrição também, mas com ênfase comportamental, vocês vão entender um pouquinho mais. Vão ter outros profissionais, vão ter médicos, vão ter pessoas que trabalham com alta performance para poder ajudar as pessoas que querem emagrecer, focarem no emagrecimento, terem resultado. Então, vão ser 2 semanas aí de lives que vão agregar muito para vocês, para as pessoas que querem emagrecer. Então, a gente já pede a gentileza que, se vocês conhecerem alguém que vocês acham que é importante essa live, aperta o aviãozinho, manda para as mais pessoas, dispara para essas pessoas, porque vão ser 2 semanas com muito conteúdo, muito importante, que vão ajudar muito vocês que querem emagrecer e têm dificuldade para emagrecer, tá bom? Se vocês tiverem algumas dúvidas, às vezes podem se inscrever no comentário, às vezes pode passar. Então, tem um balãozinho ali que tem um ponto de interrogação. Então, vocês podem clicar nele, colocar a pergunta lá, e aí nós vamos mandar as perguntas aí para a Gláucia responder, né? E, Simone, fala um pouquinho também de como você trabalha, e aí eu vou pegar e falar também um pouquinho, e a gente já segue com a Gláucia. Tá bom. Então, eu trabalho, como a Gláucia falou, nós somos formadas desde 97, então a gente é a tiazinha da nutrição. A gente pegou uma nutrição que era o planejamento alimentar no papel, na mão na massa mesmo, de contagem de calorias, de carboidratos, lipídios, manualmente. E com o tempo, eu te falo que eu estou mais confortável atuando, clinicando hoje. Por quê? Hoje tem várias ferramentas facilitadoras, que no decorrer dos anos a gente veio acompanhando a nutrição, que só uma dieta pronta não fazia sentido. Então, eu estou trabalhando muito focado na nutrição funcional, que é a leitura de exames, verificação de exames, suplementações caso necessário, e também um pouco, acho que 90% da nutrição comportamental também, porque a gente vai falar um pouco do que de como funciona, mas é um pouco de cada coisa, orientar sobre a alimentação, analisar o dia a dia do paciente, analisar os exames como uma forma preventiva de doenças, né? Para prevenir doenças. Então, esse é o meu trabalho hoje. Beleza. Bom, e vocês devem estar perguntando, né? O que esse doido está fazendo? Fernando, deixa eu fazer a pergunta, então. Fernando, fala um pouco de você. Vamos lá. Eu tenho a minha profissão, sou fisioterapeuta, mas eu não sigo essa área de fisioterapia de atendimento clínico, né? Eu trabalho com microfisioterapia, que trabalha com emoção, né? Então, trabalha com traumas, então ajuda a desbloquear traumas vividos, e um dos traumas pode ser também a parte relacionada à alimentação. Então, eu ajudo também nutricionistas, psicólogos também, outros profissionais, a conseguir ter melhores resultados com os seus pacientes. Então, isso é uma área. Fora isso, eu estudo nutrição funcional também, análises laboratoriais, bioquímica do nutriente. Agora estou em medicina funcional e estou nessa área aí também, por isso que eu tenho algum conhecimento que também faz sentido com as duas, né? Então, é mais ou menos essa área aí, além de acupuntura também. E, então, além disso, tenho muitos pacientes que me procuram para também ajudar a emagrecer com outras técnicas, né?
e trabalho com a Simone também em grupo, muitos pacientes eu passo para ela também, então por isso que nós estamos aí. Certo? E então, apresentados todos, nós podemos falar com a Gláucia e falar assim, Gláucia, então me explica um pouco aí sobre nutrição comportamental. O que é, o que faz, explica aí vocês. Então, como a Simone também comentou, né, na nossa época de graduação, a nutrição tinha uma visão muito restrita, né, do qual o paciente não tinha interação nenhuma. Ia lá, se queixava da sua doença ou qual era o seu objetivo, e a gente, baseado na doença ou no objetivo, criava um plano e ele ia para casa e a gente esperava, né, que seguisse tudo isso. E a gente vê que não é bem assim, né? Até porque, assim, o ponto que ele chegou com essa doença ou essa falta de alcançar esse objetivo está ligado a uma série de fatores que vai muito além do consumo alimentar, né? Então, no que ele está situado, o que ele vivencia naquele momento, qual é a relação que ele já teve com a comida desde a infância, né? E a nutrição comportamental veio como uma ferramenta para visualizar o paciente de uma forma diferente. Com a nutrição comportamental, a gente auxilia esse indivíduo a fazer as pazes com o alimento, né? Ter uma relação positiva. Que não sei o caso, acredito que a Simone também acaba pegando mais casos de emagrecimento, né, Si? É muito comum a gente receber pacientes que já fizeram inúmeras tentativas, não só para emagrecer, mas às vezes para fazer alguma alteração no seu estilo de vida e acaba não tendo sucesso, que é difícil, acaba abandonando e isso acaba desmotivando e muitas vezes porque buscaram planejamentos muito restritos, né? Ou restritos, que não conseguiram dar seguimento, ou porque aquele planejamento alimentar não correspondia à realidade da pessoa, né? No dia a dia, se ela poderia executar ou não, talvez não tivesse condições até de adquirir aquele tipo de alimento, pegou uma dieta de alguém que emagreceu, pegou uma dieta na internet, ou está seguindo o perfil de alguma blogueira lá e tenta copiar, mas aquilo não corresponde, né, à realidade da pessoa. Então, a nutrição comportamental, ela vai visualizar o paciente como um todo, né, tanto a parte psicológica do comportamento, que leva ele a ter essa relação negativa com a comida, e a gente tem algumas ferramentas que vão auxiliar a ele fazer essa modificação na prática, né? Da percepção da saciedade, da percepção da sua verdadeira fome, da identificação do que é fome emocional, né? E aí em busca de comer esse alimento com prazer e não com culpa. Acho que a gente trabalha muito isso na comportamental, né, Simone? Total. E isso faz total diferença e o sucesso para o plano, né? Cada vez mais, a gente estava batendo papo essa semana com a Simone, cada vez mais, eu acho que faz parte dos nutricionistas desmistificar e divulgar que dieta restrita não dá certo. Não dá, a gente já percebeu isso, estudos já demonstram isso, é uma furada, e isso é muito negativo, gera muito... E é traumático. Um comportamento negativo, né, além de distúrbios, pode gerar até um distúrbio alimentar, mas uma relação muito negativa com a comida que não vê como aliada. E a gente precisa comer, né, algo fisiológico, né, Cid? Viver em sociedade, eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que viver em sociedade, a gente tem... a família reunida, então tem as datas comemorativas, e essas pessoas que têm essas restrições, eu atendi uma paciente que fazia marmita para levar para os lugares. Então, o trabalho é muito além de um cardápio, a gente tem que adaptar aquela pessoa à vida normal, porque quanto que vem de informação da internet que é fake news, né? Não existe só política fake news. A nutrição tem muita coisa de situações falsas, de notícias falsas. Então,
Esse trabalho é árduo e, às vezes, para um paciente aceitar que ela precisa comer, tem uma resistência e a comportamental ajuda, porque a gente vai entendendo os gatilhos, entendendo até que ponto aquele paciente tem a resistência, né? Tem pacientes que não suportam ver a fruta, tem pacientes que não aguentam mais o ovo, por quê? São dietas que fizeram e não deram resultado, mas chegou a traumatizar o paciente, né? Então é bem delicado e é um trabalho muito mais social, né, do que apenas um cardápio. Então, o importante é analisar o horário do paciente. Quais são os horários? Não adianta eu falar que precisa 6 refeições ao dia, se ele não vai ter tempo para 6 refeições. Então, a gente tem diversos pontos aí. Então, horários, os alimentos que eles gostam ou não. Não adianta eu fazer um cardápio que eu vou colocar alimentos que eles que não gosta, que tem aversão. Tem tantos. Então, essa conversa constante com o paciente, abraçar, né, e sentir a necessidade faz toda a diferença no resultado do emagrecimento. E muitos olham para trás e falam, nossa, foi tão leve, não doeu. Porque o paciente já chega, antes de marcar consulta, eles já se despedem dos alimentos que eles gostam. Se despedem da pizza, se despedem do brigadeiro. Aí quando chega, já chega, né, armado. Aí eu falo, come seu brigadeiro. A pessoa se assusta. Como assim? Eu vou comer brigadeiro? Vai comer pizza, brigadeiro, vai na churrascaria. Só que eu vou te ensinar a quantidade, eu vou te mostrar como comer. Então, é um desafio o começo, né, Glau? E assim, faz muita diferença quando você conversa com o paciente e explica, né, que tudo é um processo, que não é da noite para o dia, que existem as recaídas, né, que ele não vai ficar sem o seu alimento preferido, né, os que não gostam lá dos verdinhos, das frutas, que a gente vai orientar algumas preparações para tornar aquilo mais agradável. A gente usa ferramentas para as pessoas saborearem os alimentos, porque na correria muitos nem mastigam, que já prejudica a nossa digestão, que dirá apreciar o sabor. Faz toda a diferença. Então, tanto eu quanto a Simone, a gente é muito ligado em receitas, porque a gente conversa sempre, né? Assim, existe um universo de combinações dos alimentos, né? A pessoa não vai sentir falta. Existem várias combinações, diversos alimentos que vão despertar esse prazer de comer. E além desse prazer de comer que você vai garantir, você consegue ter a perda de peso. Então, não existe sofrimento. Você vai aprender a apreciar e a se auto-observar, né? Que isso é importante, respeitar a sua fome, a saciedade, que muitos perderam isso, então a gente vai no passo a passo para ensinar. E uma coisa também que o Fernando tinha falado no comecinho, se apresentando, eu e a Simone, a gente gosta muito de trabalhar com outros profissionais, porque a gente acredita que outras técnicas vindas de outros profissionais somam e dessa forma a gente consegue dar um atendimento melhor para o paciente. O paciente ganha, né, nessa situação, sendo assistido por olhares diferentes e contribuindo cada qual, né, num setor. É verdade. E que nem o que vocês estavam falando, o X da questão é o déficit calórico, né? É o quanto que você gasta de calorias e o quanto você ingere. Você fazendo essa redução, aí você vai emagrecer sem você precisar cortar aquelas vontadezinhas, né? É só você não querer comer um bolo inteiro, você não querer comer uma barra de chocolate inteira. Se você comer em doses menores, você consegue comer de tudo. E aí você fazendo atividade física e tendo um equilíbrio emocional, que para mim, né, a pirâmide, são os tripés, tem a parte nutricional, a parte de atividade física e a parte comportamental, a parte emocional. E se os três estiverem estáveis, né, os três estiverem bem firmes, você consegue emagrecer com muito mais facilidade, sem gerar o que vocês tinham falado, sem gerar aquele trauma, sem gerar
aquele problema que depois ela acaba voltando e aí querendo comer mais, aquele transtorno alimentar, que eu já tive pacientes que já vieram com transtorno alimentar por causa de dietas restritivas, né? E aí precisava, da minha parte, trabalhar a parte de traumas para conseguir melhorar e conseguir que a nutricionista pudesse fazer uma abordagem mais correta, né? Uma abordagem mais efetiva. Essas dietas que são doidas, né, de internet, elas acabam gerando exatamente ao contrário, né? Ao invés dela cortar um pouquinho, não, ela corta tudo e aí você começa a ficar totalmente desesperado. E aí você tem alterações metabólicas dentro do seu organismo, começa a diminuir serotonina, começa você a ficar com mais vontade ainda de querer comer doce, e aí não dorme direito, e aí você acorda nervoso, e aí você briga com o marido, briga com a família, e aí briga no trabalho, e aí é um ciclo vicioso, e aí você não consegue se manter focado na dieta, porque os seus hormônios, toda a parte de neurotransmissores também está tudo bagunçada por causa de traumas também, né? Vivido por pessoas que fazem essas alimentações erradas. Fora ser mulher, né, Glaucio? Fora ser mulher, né? Já tem a parte mulher, verdade. Todas as pacientes que eu atendo, eu falo, bem-vinda, você é mulher. Tem muita coisa que a gente precisa levar em consideração de hormônios e eu falo que toda semana a gente é diferente. Então, se a gente não se conhecer, não se perceber, não se sentir, nada dá certo. Não é só o emagrecimento, é tudo. É frustrações atrás de frustrações, né? Não cortando, Glau, fala. É que eu sempre gosto de falar da mulher. Eu estava comentando, né, o seguinte, que quanto mais você restringe, mais aquele alimento tem poder sobre você. Né? Um exemplo básico aqui, se eu falar para vocês, não comam aquele bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate, assim, aquele brigadeiro mole escorrendo, né? Assim, não pense nesse bolo. Todo mundo já está visualizando o bolo. Então, assim, quanto mais você pensa, eu não posso comer o chocolate, ele vai te acompanhar o dia inteiro. E aí, quando você for comer aquele chocolate, não vai ser um pedacinho, vai ser a barra de 1 quilo. E isso é muito claro quando a gente conversa com os pacientes, né, Simone? O que você mais gosta? O que você não vive sem? Ah, é o chocolate. Então, eu vou incluir. Eles arregalam até o olho, assim, né? Exato. Mas eu quero emagrecer, você vai deixar o chocolate? Vou. E assim, esse equilíbrio, o fato da pessoa ter a permissão, aquele chocolate não tem poder sobre ela, e sim ela sobre o chocolate, e ele vai ficar lá. Os alimentos vão ter que fazer parte para sempre da nossa vida, né? Pelo convívio social, a gente é rodeado, a gente comemora com o alimento, e aquilo tem que fazer parte, porque a pessoa não vai ficar numa bolha. E aí, a gente vai orientar a pessoa a fazer as escolhas e adequar as porções. E aí ela vê que ela pode comer de tudo um pouco, né? Mas não é tudo. É de tudo um pouco. Mas não tudo. E quais ferramentas vocês normalmente utilizam na parte de nutrição comportamental para poder fazer com que tenha mais uma recepção melhor do paciente? O que vocês utilizam para poder fazer com que eles se adaptem melhor à dieta e tudo mais? Existem técnicas, existem algumas coisas diferentes da nutrição comum, da nutrição clínica, ou não? Tem sim. A gente usa o Mindful Eating, né? Existe também uma ferramenta que é o odômetro da fome e da saciedade, que é como se fosse uma escala, né? Que a gente explica isso para o paciente, para ele conseguir identificar o quanto de fome que ele está sentindo e quando está chegando essa saciedade. Isso contribui muito para ele conseguir entrar no equilíbrio com relação à quantidade, como a gente já falou. Para ter o emagrecimento, ele vai precisar fazer um déficit calórico. Então, ele precisa ajustar, né, responder
as suas necessidades, se conhecer. Então, isso também é uma ferramenta. O que mais, Se? Meditação, né? É bom para baixar os níveis também hormonais, né? Para acalmar. Eu trabalho com também, eu acho que o Mindful Eating é o número um, porque começa até eu já converso com o paciente, da hora que ele está comprando o alimento, já começa a entrar em sintonia com o alimento, com as preparações, os planejamentos. Não é só a comida do prato e comer, tem um trabalho, um respeito com o alimento. A gente vê muito isso com o oriental, né? Agradecer a comida, agradecer a plantação. Então, isso é um equilíbrio com aquilo que você vai colocar dentro do teu organismo, respeitar o alimento. Então, o preparo, o planejamento, terminou o aroma, o cheirinho daquela comidinha, né? Vou sentir o cheiro, perceber o que eu estou fazendo, colocar na boca, sentir o prazer daquele alimento na boca. Então, não é pegar, comer rápido porque eu estou com pressa. Dá para fazer em qualquer momento isso. Essa percepção do alimento, na hora da alimentação. Então, acho que é o número um para quando a gente começa o atendimento com o paciente, é essa percepção. Primeiro, porque muitos já chegam com problema gastrointestinal, né? Tanto que o detox é o primeiro de toda a dieta que eu começo, né? Por onde eu começo, mas é primeiro a mastigação. Então, eu começo com essa percepção, a mastigação, e depois vem como que eu encaro, como eu estou, quais são, como a Gláucia falou, o grau de fome, né? Porque, às vezes, eu recomendo de 3 em 3 horas. Então, tem pacientes que não precisam dessas 3 em 3 horas. Eles vão comer bem, a quantidade suficiente, em 3 refeições. Mas esse trabalho... Não, eu ia perguntar, e qual é a diferença, por exemplo, de vocês colocarem um paciente para se alimentar de 3 em 3 horas, né? Ou então o paciente se alimentar 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço, a janta, ou jejum? O que vocês entendem sobre isso? Vocês acham que jejum intermitente é interessante? Dá para introduzir junto com a comportamental? O que vocês pensam em relação a essa? Porque o jejum é de uma forma, né? Aí você comer de 3 em 3 horas já é de uma outra forma, né? Então, o que vocês entendem dessa forma, disso daí? Quer responder, Cláudia? Tudo tem que ser bem identificado no paciente, né? Qual é Qual a relação? O que seria mais interessante. Porque assim, o jejum intermitente eu acho uma prática legal, dá resultado, mas não pode ser para todo mundo. Então, você tem que conhecer bem para quem que você vai indicar esse jejum. Tem algumas pessoas que isso pode favorecer o desenvolvimento de um distúrbio alimentar. Se a pessoa também não consegue se organizar, não faz uma alimentação muito adequada, então isso também não vai reeducá-lo. Então, pode até ser que mais tarde ele consiga fazer, mas de imediato, às vezes, não é o candidato. Aí isso é conversado com o paciente. De 3 em 3 horas vai depender também da rotina da pessoa e da fome. Tem pessoas que passam super bem comendo 3 refeições ao dia. Outras, não, que para ela vai ser benéfico fracionar para que ela não exagere na próxima refeição. Né? Então, por isso que é tudo muito individualizado. E mesmo individualizando a dieta, às vezes é necessário fazer alguns ajustes, porque a gente, junto com o paciente, fala, olha, de acordo com o que eu vi, que você me relatou, eu acho interessante essas práticas. Vamos tentar. O que você acha? Você concorda? Dá para fazer? Não dá? E aí a gente inicia. E depois a gente pega um feedback. Ó, tá funcionando isso, outras coisas não foram muito legais, a gente modifica. E
vai caminhando nesse processo, fazendo os ajustes se necessário. Entendi, Assim. É bem o que você falou. Não dá para, vamos supor, começou o trabalho comigo. Eu jamais vou colocar o jejum no primeiro momento, jamais. E o detox a mesma coisa. Primeiro, eu faço a comunicação com o paciente e o alimento. Primeiro, entender até que ponto ele está disposto a fazer, como ele entende aquela refeição, como é feito. Então, primeiro é as fases com o alimento, de fato, né? Fazer todo o trabalho, porque quando você fala de jejum, mesmo 12 horas, que para mim não é nada inalcançável, porque 12 horas é tranquilo. Eu tenho um paciente que não consegue. Não é fácil. Para o paciente não é fácil. Para você é. Para o paciente não. Então, assim. Mas você já dorme 8? 12 horas. 12 horas. E dependendo de como é a refeição, a última refeição desse paciente, ele não come muito, então ele vai ter muita fome pela manhã. Então, isso, jamais você pode dar um jejum para uma pessoa que tem muita fome. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você organizar os horários desse paciente, na dieta dele, por exemplo, essa pessoa que não consegue fazer pelo menos 12 horas, provavelmente ela janta muito tarde e ela já acorda cedo e já vai comer, certo? E se você tentar reduzir um pouquinho, isso não consegue? Vocês não conseguem? Não, porque se, por exemplo, ela for jantar 8 horas. Depende da rotina do paciente. Entendi. Depende da rotina. Eu penso assim também. De repente, a refeição que tem um apelo emocional para o paciente, que ele mais gosta, que ele tem mais tempo tranquilo, é o café da manhã. Aí você vai pular exatamente o período do café da manhã, e isso não vai ser uma boa para a pessoa. Né? Eu acho que você falou, mas se você organizar, pode até ser. Então, por isso que a Simone falou, nunca vai ser, dependendo do caso, né? A gente vai conversar, nunca vai ser de imediato, porque a gente precisa organizar a casa, preparar, ter certeza que aquilo vai ser uma decisão acertada para não ser nocivo. Porque tem algumas pessoas que já não têm essa relação positiva, é desorganizada com a sua alimentação. A gente não vai favorecer que ele mude para uma prática que ele vai arrastar para o resto da vida, né? E a intenção nossa é isso, é fazer uma educação alimentar do qual as boas práticas ele continue para sempre. Né, ele adquira e siga, não só praticar o jejum para ter uma perda de peso, que ele vai conseguir, ou uma dieta desequilibrada também, leva à perda de peso, mas não ensina e não faz com que tenha um relacionamento favorável com o alimento. Aí ele vai logo abandonar e daqui a pouco volta atrás de uma prática milagrosa e assim por diante. Aí é insucesso atrás de insucesso. Né? Tem que primeiro fazer todo o contato, entender esse paciente, que nem a Gláucia falou do café da manhã como um momento importante. E tem pessoas que se reúnem à noite, espera todo mundo chegar para comer. Eu tenho paciente, 11 horas ele come. E não adianta eu falar, olha, você tem que comer 3 horas antes de dormir. Não é a realidade dele. Então, eu tenho que mostrar quais são os melhores alimentos para aquele momento, para não atrapalhar a digestão e ter um bom sono. Então, cada caso um caso. Alguns a gente tem que ensinar os melhores alimentos, organizar o dia dele. Outros, fazer o jejum. Mas o jejum de cara é muito difícil, a não ser que uma pessoa que já venha com um entendimento bom, né? Bem organizado. Exato, mas é muito raro acontecer isso, tá? É muito raro. Normalmente a pessoa que vem, que sabe tudo, tem transtorno. A maioria que eu atendo sabe tudo de alimentação, é aquele super saudável, é com transtorno que eu tenho que cuidar dele, tomar cuidado para fazer qualquer tipo de dieta antes de conhecê-lo. Então, assim, é cada caso um caso. Aí que entra comportamental. Isso. Até porque a gente observa que quando a pessoa é extremamente controladora, fala, não, eu adoro praticar o jejum porque eu me sinto poderoso, eu consigo controlar, esse excesso de controle, uma hora ele vai falhar.
né? A pessoa controla, controla, controla e daqui a pouco explode, larga tudo e vai ficar nesses É o sucesso em 880. sucesso eternamente. Como eu já peguei muitas pessoas com low carb, que eu acho também uma estratégia também favorável, mas a pessoa não pode passar a vida dela inteira só de low carb. Eu ia questionar isso Tudo daí. é válido, desde que bem aplicado. Eu ia questionar sobre, Desculpa, na Fernanda, verdade, não eu ia vi. questionar sobre a cetogênica. O que vocês acham? Porque a cetogênica é bem restritiva, né? Você come mais só proteína praticamente, né? E o que vocês entendem sobre isso? Vocês são a favor? Vocês acham que esse tipo de dieta é ruim? Não dá também para logo no começo? Tem que ser para uma pessoa que já esteja mais adaptada? O que vocês pensam nisso? Quer falar, Dom? Eu não gosto da cetogênica. Minha experiência. Tamo Eu junto. evito ao máximo. E mesmo que o paciente tenha, eu tento mostrar outros aspectos para que ele avalie e para ver se aquilo mesmo é válido ou não. Porque a cetogênica, a pessoa faz um consumo excessivo, acaba, às vezes, utilizando muita gordura saturada, é inevitável, né? A escolha dos alimentos fica muito mais restrita. A pessoa não vai sentir fome? Não vai sentir fome. E, de novo, quando a gente especifica muito um tipo de alimentação, seja pela cetogênica, pela low carb ou pelo jejum, a gente começa a achar que precisa de grandes rituais para se alimentar. Se alimentar, gente, é algo normal, como era há um tempo atrás, né? Que você tem um alimento disponível, que você vai tirar proveito do que está à sua disposição, aproveitar o sabor. É isso que tem que ser. A gente não pode inventar muitas coisas mirabolantes, porque é aí que começa, acho que, a dar errado. Eu penso mais ou menos assim. Não sei se Simone concorda. Eu em partes, porque assim, tem um momento que a gente chega numa restrição, sim, em todas as dietas, só que o que acontece? Existem momentos que a gente precisa, sim, por um tratamento, né? Por uma síndrome metabólica, precisa radicalizar em alguns pacientes. É como fala, você não é todo mundo. Aqui é a mesma coisa. A dieta não é para todo mundo. A gente precisa entender a colocação de uma cetogênica, a colocação de uma low carb. E mesmo com essas dietas, é um tempo. E esse acompanhamento é fundamental. Não adianta eu passar uma dieta e tchau, daqui 3 meses falamos. Não pode. E mais por uma dieta com restrições. Então, a cetogênica não é a melhor dos mundos, né? Para um conceito emagrecimento geral, amplo. Não precisa. Agora, tem algumas doenças, alguns distúrbios que fazem todo sentido uma cetogênica. Não, a gente está falando de um público em geral que tá tudo ok, né? Então, a gente precisa ter o entendimento de qual é essa necessidade e quando trabalhar. Por isso que dieta de internet não funciona. Sim. Porque a gente precisa desse... Voltou, Glaucia? Voltou, agora voltou. Então tá bom. Entendi. A tua imagem tá distorcida, assim, tá ruim. Eu estou questionando vocês para que vocês tenham oportunidade de falar também de outros tipos de dieta para as pessoas, né? E aí eu quero agora saber de uma outra, da Mediterrânea. O que vocês acham, né? Vocês acham que a Mediterrânea dentre todas essas que nós comentamos, né? Jejum, low carb, cetogênica, a Mediterrânea. O que vocês entendem sobre a Mediterrânea? É a que gera menos problemas com os pacientes? O que vocês entendem sobre isso? A Mediterrânea, para mim, é a melhor, né? É a que tem... Você não tem restrição. A única coisa que você vai tirar carne, você vai diminuir o consumo de carne vermelha, né? Só que é uma dieta anti-inflamatória. Ela tem um benefício para quem é diabético, quem é hipertenso, quem tem probabilidade por conta de hereditariedade com problemas cardiovasculares. Então, ela abrange
várias doenças e vai facilitar e vai ajudar em quem quer fazer uma rotina mais saudável no dia a dia. Então, para mim, seria a mais confortável para o paciente, porque você vai ter uma gama gigante vai ofertar uma gama gigante de alimentos para o paciente, né? Ele vai ter escolhas. E dentro dessas escolhas é o equilíbrio que a gente dá para trabalhar e o resultado dessa dieta é o emagrecimento e qualidade de vida, né? Sim. A Glaucia caiu. Acho que a Glaucia travou de novo. Ela escreveu Simone. Glaucia, se quiser derrubar, sai e entra de novo, que eu te chamo. Me chama. Eu acho que é melhor. Pode ter caído. Eu acho que é um sinal. Pode ser. Mas você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito bem. Tá Para bom. mim está tudo tranquilo. Tá ótimo. Acho que agora ela vai entrar de novo. Deixa ela entrar de novo. Para ela falar um pouquinho sobre o que ela acha da Mediterrânea. Eu também acho que a Mediterrânea é a melhor, né? Assim, até para início, né, do tratamento e tudo mais. Apesar que eu leio muitos artigos falando sobre low carb e também jejum. E os artigos mostram que é uma abordagem... Ela está voltando. Voltou? Oi, pessoal. Desculpe. Tá. Eu estava falando... Para vocês estava normal? Hã? Não dá para te ver. Você estava travada. Nossa. Ah, tá. Então, aí eu estava falando da... O que eu perdi? Não, eu estava falando dos artigos, de uns artigos que eu lia sobre a resistência à insulina, né? Um determinado público, né, com resistência à insulina, onde a low carb com jejum intermitente, ela teria era a melhor estratégia para isso daí, né? Para uma resistência à insulina, diminuir a insulina. E aí eu estava comentando sobre isso daí, quando até você voltar, e na verdade a gente queria também ouvir o que você pensa sobre a Mediterrânea, né? A Simone deu a opinião dela, e aí a gente quer entender o que você também pensa sobre a dieta mediterrânea. Eu acho ela bem interessante, eu gosto muito, eu acho ela bem equilibrada e mais fácil de ser aplicada, né? Com relação ao que você tinha falado lá das estratégias do jejum e da low carb, dá resultado, gente. Assim, isso é inevitável, a gente vê pelos estudos, mas é o que eu comentei, Fernando, acho que existem etapas, né? E algumas adaptações a gente pode iniciar, né, arrumando a casa, fazendo um alicerce para que a pessoa consiga fazer essas estratégias pensando na saúde, né, resolver aquele problema. A Mediterrânea é uma coisa, uma dieta mais tranquila de se executar, né, com o público geral. Então, essas adaptações, essa transição já fica mais fácil, né, que ela visa as gorduras boas, né, o uso das nuts, do azeite, do consumo de peixes, e isso é muito fácil de introduzir na rotina das pessoas. Então, começar por ela já facilita para a gente trabalhar o paciente em algumas outras estratégias, em algumas outras restrições necessárias para alguma patologia, alguma coisa assim que a gente queira trabalhar. Entendi. E vocês utilizam outras técnicas junto com a parte da nutrição? Tipo aromaterapia, a Simone tinha falado meditação, né? Mas tipo aromaterapia, floral, esse outro tipo. O que vocês utilizam para potencializar o efeito dos pacientes? Eu trabalho com aromaterapia, é o meu aliado, né? Para equilíbrio emocional, para o sono. Quando eu quero organizar, né, o sono do paciente, eu utilizo muito aromaterapia. Eu acho que faz todo sentido, né? É um trabalho que muita gente não conhece, né?
Eu fiz eu tenho um trabalho feito com o óleo essencial na alimentação, que alguns óleos essenciais podem, né, ser usados no alimento e trazem muitos benefícios. Então, esse trabalho corpo-mente, né, o corpo, a mente e o espírito está totalmente ligado no emagrecimento, por conta, como você disse no início, da questão hormonal. Então, quem é muito estressado, não dorme bem, não emagrece. Mesmo com restrição alimentar. Por quê? Os hormônios, o cortisol, começa a trabalhar no nosso organismo, sobe insulina, que aumenta a glicose, aumenta a insulina e aumenta depósitos de células de gordura. Então, não adianta, eu falo muito para os pacientes que não adianta só uma dieta. A gente precisa de ter outros trabalhos, né, de terapias integrativas para fazer sentido um emagrecimento saudável. E a longo prazo. O sono é importantíssimo, tanto para o emagrecimento quanto para quem quer ganhar massa muscular também, que eu acredito que vocês também tenham esse público que queira emagrecer e, ao mesmo tempo, ganhar porte físico, né? Principalmente para os homens, até para as mulheres também, por que não? Sim. E, enfim, o sono é muito importante, e aí entra essas estratégias que vocês utilizam, né? Para poder potencializar. Glau, eu não sei se você está ouvindo a gente, eu acho que tem que estar mais perto do modem, alguma coisa assim, senão a gente não consegue te ver e tá, tipo, reconectando. Se quiser derrubar e entrar de novo, não tem problema. Você me ouve? Tá dando problema mesmo. Tá travando. Ouvi sim, mas a imagem não. Que pena, peraí, vou sair de novo. Agora eu vi. Enfim. E você, Fernando, fala assim, eu acho que é importante também falar das terapias que você utiliza como forma de colaborar com o emagrecimento, né? Eu acho que é legal. Aproveita que a Gláucia está reconectando e fala um pouquinho também. Então, uma das técnicas que eu utilizo para o emagrecimento é a acupuntura, né? Então, a acupuntura, ela tem excelentes efeitos, mas as pessoas precisam entender o que a acupuntura faz para poder ajudar, né? A acupuntura, ela não vai fazer você emagrecer, ela não vai fazer você perder a gordura. Você voltou. Então, eu estava falando sobre... A Simone tinha perguntado sobre as técnicas que eu trabalho em relação ao emagrecimento, né? Aí eu estava falando, Glaucia, que a acupuntura é uma técnica que ajuda muito, porque ela trabalha o emocional, né? Ela trabalha regulando os canais de energia dos órgãos, então você consegue trabalhar uma melhor efetividade de um estômago para potencializar o aumento de ácido clorídrico e melhorar a digestão. Você consegue trabalhar com técnicas para melhorar, diminuir a esteatose hepática, que eu utilizo junto à fotobiomodulação. Então, eu utilizo a fotobiomodulação em cima do fígado, que vai ajudar a diminuir a gordura no fígado, então, consequentemente, já ajuda também no metabolismo, e a diminuir o peso. Então, tem diversas, por exemplo, a acupuntura também ajuda a diminuir a retenção de líquido, né? Não é emagrecimento, mas também você estimula a retenção de líquido e aí, consequentemente, você perde medidas. Isso daí também anima a pessoa a conseguir, porque se ela vê um resultado, isso vai potencializando e vai animando ela a conseguir focar melhor no que ela precisa para emagrecer. Se ela demora para ver esse resultado, isso daí já dificulta um pouco mais. Isso daí faz com que ela precise de um emocional um pouco mais forte para conseguir lidar com as dietas e com tudo mais. Então, eu acho que a acupuntura é algo fundamental
para poder ajudar junto com a fotobiomodulação. A microfisioterapia, ela já utiliza uma outra abordagem, né? Também não é específico para emagrecer, mas ela ajuda. Por exemplo, pessoas que têm transtornos alimentares, às vezes pessoas que são obesas, e isso daí eu já peguei paciente obesa, que teve trauma por causa de um abuso. Então, Nossa. o corpo acaba gerando esse trauma para que ela se proteja, entre aspas, do abuso. Então, o que o cérebro dela faz? Faz com que, não, vamos juntar mais gordura para se proteger e, consequentemente, não ficar atraente para, né, o abusador, né? Então, o que acontece? Então, tem muitos pacientes que têm esses tipos de transtorno, mas também não é por causa de restrição alimentar, é por causa de outros tipos de... Às vezes nem abuso, às vezes apanhava do pai, da mãe, entendeu? Do marido, e aí isso daí também acaba gerando alterações, e aí a microfisioterapia acaba ajudando bastante nessa parte emocional para ajudar a nutrição, né, ajudar a parte física a conseguir diminuir o peso e melhorar as condições de saúde também. Então, essas são basicamente como eu trabalho em relação ao emagrecimento, né? Deu para escutar, Glaucia? É maravilhoso, eu estava só ouvindo, porque assim, eu amo a acupuntura, assim, comigo mesmo, o resultado vem muito rápido, eu gosto bastante, e das pessoas que eu indiquei para realizar o tratamento, a gente vê também que responde muito bem, né? É uma técnica acessível também para as pessoas aliarem ao tratamento com a gente no consultório e que ela consegue ter essa percepção desse resultado. Tem várias, né? Então, por isso que o tratamento multidisciplinar é tão interessante, essa integração entre os profissionais e mostrar isso para o paciente, quais são as vantagens dele ser assistido, né? Por cada um, que cada um vai contribuir no seu processo. Sim, é verdade. Eu acho que é fundamental ter, que nem eu tinha falado, os 3 pilares: atividade física, nutrição e a parte mental. Se os 3 estiverem equilibrados, trabalhando num único foco, com certeza o sucesso vai ser muito grande desse paciente. Com certeza ele vai ter excelentes resultados e vai conseguir chegar no objetivo de forma saudável, de forma equilibrada, sem transtornos e de uma forma prolongada também. Porque efetiva, né? Você vai conseguir seguir com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, reeducando a sua alimentação. Então, isso daí, para mim, é o que faz sentido para mim, é exatamente isso. Alguém tem umas perguntas? Se vocês tiverem perguntas, Sim. pode mandar as perguntas aí. E aí, tem elas 9 vão aqui, respondendo também. Oi? Você consegue ver? São 9 perguntas aqui na caixinha. Você consegue ver ou quer que eu veja? Eita, é verdade, eu nem tinha visto, ó. Desculpa. É. Bom, musculação em jejum é indicado? Vamos... O que vocês acham? Musculação em jejum, Musculação Glaucia, é em jejum é indicado? indicado? Dá para ser feito sim, não tem problema não. Eu não sei, Tranquilo. eu não sei jogar ela aqui para cima. Eu acho que não vai dar. Outra, ó, cortei pão. Também comia 3 a 4, agora poucas vezes 1. Meu nome é Carlos Bezerra. Aí tem que ver no contexto dele, né? Se essa diminuição, se ele não está sentindo fome, tranquilo. Então quer dizer que se ele não está sentindo fome, era sinal que ele estava comendo em exagero.
E não é só cortar os alimentos, a gente também tem que dar uma avaliada aí na variedade, o que ele está comendo, não só tirando. Comendo no emocional, né? Porque também 4 pães é uma boa quantidade de pão, né? A gente tem outros alimentos, não precisa tirar o pão. Até eu fiz uma publicação outro dia, né? O pão é vilão ou o mocinho da história, porque todo mundo tira o pão. Coitado do pão, ele faz parte. Mas assim, como que você come esse pão? O que você coloca no pão? Não é o vilão o pão, o que você coloca que é o vilão na maioria das vezes. Então, pão pode ser também incluído, né? Desde que na quantidade correta para esse paciente, né? Para essa pessoa. Agora tem uma outra pergunta aqui. Tá falando assim, olha, isso daí é comportamental. Comer olhando o celular ajuda a comer mais devagar ou pode atrapalhar? Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho, vê se eu entendi. Comer olhando o celular. Se ajuda? Ajuda a comer devagar ou pode atrapalhar? Atrapalhe muito, não é só o celular, não, tá? Até o excesso de conversa na mesa às vezes atrapalha. Quando a gente se distrai, a comer em pé também eu incluiria. Quando a gente come distraído, a gente não tem a percepção do que está comendo, a gente tem a tendência a comer mais rápido, a não mastigar direito, então isso não só vai prejudicar a digestão, como também você acaba ingerindo muito mais do que deve, porque o sinal de saciedade, ele demora um tempo, né? E quando a gente mastiga muito, a gente já estimula esse sinal de saciedade. Então, tirar essas distrações, comer observando o que está no prato, o ambiente, o que está na sua boca, né? Mastigando bem para identificar os sabores, os itens que estão na sua boca, isso favorece. Agora, celular distrai, não é muito bom, não. Aliás, não é bom, nem um pouco bom. E para criança, principalmente, né? Que hoje não tem uma criança que não come com o celular, então ele nem sabe o que está comendo. Ele nem sabe, ele só está comendo, né? Não sabe nem qual é o alimento. Então, começa da infância uma educação com a comportamental com os filhos. Porque... Já não tem nem o visual, né? Porque a criança não está identificando, aí depois, quando adulto, é muito mais difícil de corrigir, né? Não mastiga direito, aí não mastiga direito, acaba engolindo de qualquer forma o alimento, né? E aí já prejudica na digestão e tudo mais. O Carlos tinha falado aqui também, eu perdi 23 quilos só comendo proteína e salada. Fiz errado? O que poderia dar errado? Isso é um comportamental aí também. Isso é boa para vocês. Ele comeu só proteína. 23 quilos comendo proteína e salada. E ele quer saber se ele fez errado, se fez mal. O que é essa salada? Porque muita gente não sabe, não fala nem o que é legumes, não sabe o que é um legumes e o que é uma verdura. Normalmente é tudo salada. Então, a Glaucia vai falar, mas assim, para mim, é uma dieta que não é tão restritiva. Dependendo do que você coloca como salada, você está colocando legumes e verduras e uma proteína. Você está se reeducando, né? Só que ele não come só salada e carne no café, no lanchinho. Como que é o dia dele? Uma refeição não vai generalizar falando que emagreceu 20 e poucos quilos. Tem um dia a dia dele, como que ele trabalhou? Ele fez musculação, ele fez uma atividade... ou foi só comida, né? Pois é. E a gente está centrando a atenção no peso, como eu já comentei, né, durante a live. Mesmo uma dieta desequilibrada pode te levar à perda de peso. A gente não sabe se teve a perda de gordura. E o que a gente quer é que a pessoa perca gordura corporal. A gente não quer que perca só a água, que isso é comum no início do tratamento, mas
e depois entra em equilíbrio e isso é recuperado, a gente não quer que perca massa magra, então precisa existir um equilíbrio entre o que ela está ingerindo também na variedade. Eu não sei, a gente não estou acompanhando, mas eu não sei se durante esse processo ele não sentiu fraqueza, se ele não sentiu dor de cabeça, porque se ele não consumiu carboidrato, ainda mais por ser homem, normalmente a demanda energética já é mais alta, pode ter tido algum outro sintoma, irritabilidade, né? Aí a gente teria que ver. Entendi, muito bem. Tem mais uma aqui, olha. Comer, essa também é boa. Comer apenas quando tem fome é uma estratégia que funciona para qualquer pessoa ou idade? Existe o que eu comentei no comecinho, o odômetro da fome. O que é esse odômetro? Ele é uma ferramenta que a gente mede, que vai de 0 a 10. Então, existem estágios, né? E o ideal é que a gente chegue num equilíbrio do que é o ideal para aquele indivíduo. Então, eu vou dar um exemplo. De 0 a 10, de 4 a 6, que está ali no meio, né? Não chega tanto nos extremos, seria o ponto ideal de fome para você ingerir o alimento. Porque se você deixar esse odômetro chegar lá no 10, que você está com muita fome, a tendência do indivíduo vai ser o quê? Comer qualquer coisa, porque ele está com fome, e quando a gente está com fome, vai qualquer coisa mesmo, e uma velocidade muito rápida. Rápido, né? E aí isso prejudica pelo que a gente já falou, que o certo é mastigar, é comer devagar para poder dar o tempo da saciedade, então não é o ideal. Então, de 4 a 6 é um estágio legal, você está com fome, mas não está com tanta fome, e durante a sua refeição, que tem que ser lenta de preferência, e percebendo se a tua saciedade está chegando. E aí, quando você percebe que você está saciado e não estufado, cheio, lotado, que aí também já passou do limite, aí você tem que entrar nesse equilíbrio. E é isso que a gente vai tentando explicar para o paciente, que ele tem que ter essa percepção de quanto de fome é o certo para ele já se alimentar, né? Que ele não pode esperar muito e também não ficar comendo sem sentir essa fome, né, que vai ser um desperdício, e quando já está realizando essa refeição, observar quando que já está dando que ele já está satisfeito, que não é lotado, que é diferente, que às vezes a pessoa, é até difícil às vezes da pessoa entender, quando a gente fala satisfação, não é quando está com aquele mal-estar que o estômago está estufado, não aguento mais, é o que está confortável, que acha que dá. Então, quando a gente come devagarzinho, a gente consegue ter essa percepção, porque depois que está tudo lá dentro, rapidamente já era. A velocidade da alimentação, né? Tem uma coisa que a minha avó falava, isso daí ficou gravado na família. Ela falava para o meu avô, falava assim, Mário, come devagar, senão o cérebro não registra. Porque o meu avô comia muito rápido e aí ele era gordinho, né? E ela falava para ele, ela falava assim, Mário, come devagar, senão o cérebro não registra. Exatamente, porque se você come também mais devagar, você consequentemente vai se alimentar menos, porque o cérebro vai registrar aquele alimento e vai fazer sentido e você vai comer menos. Se você come, por exemplo, você está com muita fome, você come muito rápido, você vai comendo, vai comendo, vai comendo. Tanto é que, às vezes, se você está comendo alguma coisa, você para. Por exemplo, você comeu uma pizza, você comeu 2 pedaços. Aí você fala, será que eu vou para o terceiro ou não? Se você parar uns 15 minutos, você pode ver que você não vai para o terceiro, que era só no embalo. Agora, se você continuar e deixar o seu emocional agir, você vai e come a terceira e, às vezes, até a quarta, dependendo. Assim como, olha só, a Patrícia falou aqui, ó, às vezes me sinto frustrada e me recompenso com uma guloseima, né? É mais ou menos dessa linha de pensamento. Tem algo que poderia ser saudável para essas horas? Sabendo Sim, que respirar. as barrinhas não são lá essas coisas, né?
Mas não é o que eu entendi o que ela está falando. A gente faz assim, a recompensa. Tô cansada, trabalhei muito, eu mereço um mousse de chocolate, eu mereço uma pizza. Então, o que que você faz quando tem a recompensa, né? O pensamento da recompensa. Normalmente, a gente aprende isso também com os pais. Come tudo que eu te dou doce depois. Isso vem da infância, tá? Tudo que a gente está falando aqui hoje, para quem tem filho, serve muito bem a nutrição comportamental para a criança. Porque isso vem da nossa educação, essa recompensa. Come tudo, eu não quero ver um grão no prato. Tem gente que come para terminar o prato. Isso vira um transtorno também, que tem que comer tudo. Ou a recompensa. Então, quando a gente tem esse momento da recompensa, é respirar e falar, eu mereço bem-estar. Então, vai tomar um banho gostoso, perfume, se sinta bem. Esse cansaço, se é físico, um banho renova a gente antes de ir para o prato, né? Eu vou pensar no banho o que eu vou comer. Então, você vai retardando aquela euforia para abrir a geladeira e ir direto num doce. Você vai retardar isso. Toma um copo de água, respira. Você vai ver que vai chegar a hora do teu doce e você nem tem muita mais vontade, porque você já fez vários rituais para não chegar primeiro no armário ou, né, na geladeira, seja o que for, né? Cláudia, teve alguma sua? Sabe que eu lembrei quando o Fernando também estava falando a respeito do cérebro lá do comentário da avó dele? Eu já tive uma paciente que ela tinha o hábito de beliscar, de pegar as coisas na cozinha e sair comendo. E aí demorou algumas consultas para eu entender, né, onde estava a falha ali naquele registro do que ela relatava que ela estava comendo e o resultado não estava vindo, né? Aí eu falei, mas será que não tem isso? Para ser mais breve, né, para não enrolar, o que eu identifiquei junto com ela? Ela tinha o hábito de beliscar o tempo inteiro, comer em pé. E tudo isso no cérebro dela não era registrado. É como se a pessoa, né, nem tivesse comido. Então, a importância de não só comer devagar, sentar, porque olha como o cérebro é danadinho. Tudo que ela comia em pé, ela não registrava. E nem a pessoa não tem essa sensação de que comeu e muito menos ainda da quantidade que comeu. Porque quando você belisca, você não visualizou no prato. Então, você não sabe se a porção era pequena ou grande, porque você foi pondo na boca, foi caminhando, e isso era o que estava fazendo a diferença. E aí a gente teve essa percepção, aí foi traçado algumas estratégias para ela parar de beliscar, e aí ela voltou super feliz, porque aí o resultado veio. E a somatória dessas calorias, né? A somatória dessas calorias é aqui que deveria complicar mesmo. É um salgado. Muitos, principalmente são aqueles que você pega com a mão e leva à boca, são extremamente calóricos. Seja castanhas, salgadinhos, os biscoitos na cozinha. Então, vai de um em um. Aí, quando você for contabilizar aquelas calorias, excedia e muito. Aí, nesse trabalho, ela começou a beliscar. Lógico que quando ela começou a anotar, aí ela viu a quantidade, já até reduziu. Né? Ela já percebeu que ela comia muito além do que ela trouxe para mim. E aí eu calculei o que ela tinha ingerido do que ela me trouxe. Aí eu falei, nossa, olha a quantidade. É aqui que estava, né, a falha. E aí foi uma coisa bem interessante que eu lembrei quando você estava comentando da sua avó. O Carlos comentou aqui, ó, para finalizar. Ele falou assim, não sentiu problema nenhum quando ele estava fazendo aquela dieta e ele comia alface, tomate, pepino e treinamento na academia, mais a proteína, né? Então não tinha diversidade, muita diversidade mesmo. Era só café da manhã era em jejum? Alface, tomate, pepino é salada mesmo. E o lanche? E o café da manhã? Será que não tem? Não sei.
Aí não sei. E mesmo assim, né? Mesmo que a pessoa consuma salada, o que a Simone tinha mencionado, existe a necessidade da gente variar, porque um só alimento não vai conter todos os nutrientes que a gente precisa. Por isso que a gente tem que usar das combinações de diversos alimentos, de cores, que cada um vai contribuir com um tipo de vitamina, de mineral. Se ficar só no alface, tomate e pepino, não vai ficar uma série de nutrientes fora. Aí depois chega no peso ideal, aí vai falar, oh, beleza, agora eu vou comer de tudo. Não sei se vai funcionar toda a restrição que teve anteriormente, né? Pois é. E tem algumas pessoas que levam um tempo para carência, né? Para aparecer o dano, né? Exatamente. Bom, então vamos, né? Porque já são 9h50. Vamos finalizar aqui. Nossa! Né? Já são 9h50 já tem mais de 1 hora de live. Queria agradecer a todos que tiveram. Aí vocês podem seguir a Simone. Quem me segue, segue a Simone, segue a Gláucia. Aí que se não me segue também, me segue. Que também tem bastante conteúdo lá. Nós temos canal no YouTube e tudo mais. Mas eu queria falar um pouquinho antes, só para finalizar, sobre a Tríade, né? Que é um programa que eu e a Simone nós temos, que é a Tríade do Emagrecimento. Então, essa Tríade é um programa de emagrecimento onde nós temos uma sequência de 60 dias de acompanhamento com as pessoas que querem emagrecer. Então, nela tem a Simone, é a nutricionista principal, que vai fazer todo o acompanhamento dos pacientes. Então, nós temos, eu até anotei aqui, nós temos 14 dias de detox que vai fazer parte desse programa, onde tem e-books de receitas, o Detox Pocket, que é para ajudar nas compras dos alimentos, tem o Detox Casa também, e depois são 45 dias de acompanhamento nutricional. Nesse acompanhamento tem diversos e-books, então vocês vão ver que vão ter e-books todos criados pela Simone, né? Então, guia de alimentação saudável, guia de porções, grupos alimentares, tabelas de calorias, tipos de dietas, guias de como montar uma refeição saudável. Também nós temos os planners, que é muito importante, né? Principalmente quando você trabalha a parte emocional, para você anotar suas medidas, fazer as anotações diárias e tudo mais. Vamos ter tudo incluso aí, esses planners. Vai ter um aplicativo, né? Então, como a gente trabalha, né, da tríade, como eu já tinha falado, que é a parte emocional, a parte nutricional e a parte física, tem um aplicativo que vai ser patrocinado pela Gilinic, que é uma assessoria de condomínios, onde lá nesse aplicativo tem tudo que vocês imaginam para fazer exercício em casa e na academia. Tem aulas de HIIT, aulas de musculação, aulas de dança, tem aulas kids, tem mindfulness para a parte emocional, tem meditação, tem vídeos nutricionais, tem muita coisa, muito conteúdo mesmo para poder participar, para você poder fazer, né, essas atividades. Tem lives semanais comigo e com a Simone, né, que nós vamos passar dicas, vamos também trabalhar um monte de coisa. E também tem um desconto, que aí eu não sei quem vai ser, sobre uma empresa que chama Sabor Saúde, da nutricionista Simone. Ela nem sabia. Eu não sabia disso, Acabei tá? de falar. Então, porque a Simone... Falei, ué, conheço esse nome. A Simone, ela tem uma empresa, para quem não sabe, que faz alimentação saudável para facilitar também no emagrecimento. Então, vocês vão ter todas essas informações aí. Então, fiquem de olho nas nossas lives, que nós vamos estar sempre falando sobre o que vai ter a mais. Esqueci de falar também, que é muito importante, os bônus. Então, tem os bônus de mais e-books com receitas saudáveis, que tem chás, tem lanches, tem sopas. Tem um e-book que fala sobre jejum intermitente, e e-books que falam sobre metais pesados, minerais
e vitaminas que vão ajudar também como informação total para poder ajudar vocês a emagrecer. Certo? Então, gostaria de agradecer imensamente. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Glaucia? Obrigado por tudo que você passou de informação. Tenho certeza que acrescentou muito na vida das pessoas que passaram por aqui, entendeu? Acrescentou na minha também, por que não? Porque é muito importante ouvir duas nutricionistas aí com experiência em comportamental, que é uma área que eu trabalho também, que é o emocional, a parte de comportamento. Então, para mim, é muito importante ouvir vocês falarem e me acrescenta muito. Então, meu muito obrigado por você estar aqui. E aí eu passo a bola para a Simone para ela finalizar com você. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu, assim, sempre falo, a Glaucia é minha parceirona e a gente tem uma conexão, assim, em pensamentos, em tratamentos, em cuidados com os pacientes. Então, você viu, né, Fernanda? A gente fala a mesma língua. Eu quero agradecer, porque eu fiz o convite, assim, bem próximo da data e ela super topou, tendo outros compromissos. Espero que essas lives se repliquem, porque é um assunto que tem muita informação, né? Pouco tempo para muita informação. Então, eu agradeço de coração minha colega, minha amiga de tempos aí. Te agradeço, Glau, de verdade. Obrigadão. Foi muito bom. Eu quero agradecer o convite, né? Simone, nosso trabalho sempre foi um sucesso. Eu adoro trabalhar com você. É uma leveza, flui, é muito gostoso quando a gente tem essa afinidade, porque a gente tem essa liberdade também. Quando uma coisa não combina, a gente se sente à vontade de falar, não, eu não acho isso legal. Então, isso flui muito e a gente gera um conteúdo bacana. Fernanda, adorei te conhecer. Estou te acompanhando, a Simone sempre falou super bem de você. Você é uma pessoa assim que passa uma energia muito boa, tem um conhecimento bacana também, mais aí um parceiro para a gente poder indicar os nossos pacientes. Adorei, gente, foi muito leve. Agradeço também quem esteve presente, né? Sim. Pelo carinho, pela atenção de dispor de seu tempo para nos ouvir aqui. Foi tudo muito bom. E desejo muito sucesso para vocês, para o programa de vocês, que com certeza vai bombar, né? É sucesso garantido, né? As pessoas vão amar, vale muito a pena. Muito obrigado. Parabéns para vocês. E quem quiser mais informações pode mandar mensagem para mim ou para a Simone. E também fica ligado que na sexta-feira nós vamos ter um treinador de pessoas, que ele trabalha toda essa parte emocional também, para foco, para alta performance, e também vai ser muito interessante. Então, fique de olho aí, tudo focado no emagrecimento, na sua saúde aí, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Tchau, Glaucia, muito obrigado. Obrigada. A gente vai se falando tchau. aí. Tchau, Simone. Obrigada. Tchau. Tchau.